muitas das vezes é bom pesquisar as origens da palavra. Bíblias como King James, atualizada e revisada, por exemplo, estão entre as mais fiéis e verdadeiras, né? Mas eu gosto de estudar esses sacerdotes que pesquisam a origem das palavras. Por exemplo, esses dias tinha uma passagem que eu estava procurando entender melhor e entendi por causa disso melhor. Deus não é homem para que minta, nem para que se arrependa, nem filho do homem, né? Para que minta. Enfim, a palavra diz exatamente o seguinte: Deus se arrependeu de ter feito a humanidade, lá em Gênesis. Quando você vai na origem da palavra, em hebraico, a palavra que mais se adequa, até pelo que está no final desse texto, que pesou o coração de Deus, não é que Deus se arrependeu, é que Deus lamentou. E isso, com esse lamento, ele teve misericórdia. Então, tem a ver com lamentação e misericórdia. Não com arrependimento. Mas não é se arrependeu a palavra mais adequada para o texto. É interessante isso. Isso é muito importante. Então, quando eu percebi que a gente podia ter acesso a traduções mais fidedignas e que a gente já tinha acesso a muitos manuscritos que, comparados até pela Apocalipse, lá no finalzinho, uma das últimas frases diz isso, né? Ai daquele que alterar um ponto ou uma vírgula das palavras dessa profecia. E hoje em dia você vê pessoas falando em atualizar a Bíblia, né? A palavra de Deus. Isso é muito perigoso. Cuidado com quem quer fazer isso, porque essa palavra é muito forte. Pensa nisso. Melhor do que atualizar, talvez seja revisar as traduções, aí sim, tudo bem, para as originais. Mas querer manipular ou adequar para a modernidade em que nós vivemos é muito complicado. E por causa dessa liberdade que muitas vezes até você vê certos partidos políticos levantando a bandeira, você corre o risco de, às vezes, ao invés de liberdade, ter libertinagem. É complicado, é complicado. De manhã eu estava também escutando uma passagem que fala sobre o que não podemos fazer se a gente quer herdar o que Deus tem para nós. Em primeiro lugar, eu acho que buscar Deus é fundamental, né? E de coração. Porque se você não busca Deus, significa que você não quer estar com Ele. E se você não quer estar com Ele, por que Ele te obrigaria a passar a eternidade com Ele? Que é o nosso caso, que é o que nós queremos e é o que nós buscamos. Então, quando eu entendi essa questão sobre a palavra de Deus, eu passei a entender que eu precisava realmente estudar a palavra de Deus para ter conhecimento da verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia nos diz, em João, capítulo 1, que Ele é o Verbo vivo, que habitou entre nós. É o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. João é muito bonito, né? O primeiro capítulo é interessante porque ele começa falando que no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e nada do que foi feito sem Ele, tudo que foi feito para Ele. É uma coisa tão profunda que quando você começa a entender, faz total sentido. Ele já estava lá desde... Né? Então Jesus, ele não veio a existir através de Maria, ele veio ao mundo através de Maria, que sim, bendita entre as mulheres. Você só não pode pedir para ela rogar por nós, isso não está na Bíblia, né? Mas que ela é bendita entre as mulheres e admirável entre as mulheres, com certeza que foi uma mulher maravilhosa, com certeza. Mas não é uma bobagem assim querer colocá-la como virgem para sempre, até porque ela teve outros filhos e a Bíblia relata os irmãos e irmãs de Jesus, né? Então essa foi a primeira questão que foi resolvida na minha cabeça. E a segunda, e talvez uma das mais fortes, era a crença que eu tinha na reencarnação. Isso era complicado, porque eu estudava hipnose na odontologia, e eu sabia que hipnose era algo muito sério e profundo,
eu gostaria até que você falasse sobre essa questão da hipnose, Vou como falar um você pouquinho. enxerga hoje, porque Vou falar um muitas pouquinho. pessoas que usam a hipnose como, né, algo para tratar na Sim, medicina e tal, sim. acham que isso não tem nada a ver com a fé, com a palavra de Deus, que na Bíblia não diz nada sobre hipnose com essa palavra, né? Mas eu acho que tem muitas palavras ali que confrontam e explicam. Sim. Então, a crença na reencarnação que eu tinha, em muito vinha por causa da crença que eu tinha de que a hipnose podia te levar a vidas passadas. Hipnose, ela não é tida como uma ciência, mas ela é uma terapia utilizada e eu acho muito válido. A terapia da hipnose, ela é usada de forma forense, às vezes para você lembrar de uma cena de um crime que você, até por trauma, não está lembrando, você vai lembrar de certas coisas ali, porque está tudo aqui, né? Tudo que você viu, tudo que você ouviu, tudo que você visualizou, os filmes que você assistiu. Então, de repente, através da hipnose, que acessa gavetas no cérebro que você não tem acesso, mas ela acessa também a imaginação, ela acessa também uma coisa muito importante, que a ciência já provou que existe, é a memória genética. E com relação à memória genética, acontece o seguinte às vezes, fora o que acontece com a imaginação. Você pode lembrar de uma vida que teu antepassado viveu, porque está no teu gene. Memória genética. A ciência já provou que isso existe. Pesquisa sobre isso que você vai entender o que eu estou falando. Então você pode, por exemplo, se visualizar numa rua da Itália que você nunca viu. E se você pesquisar, aquela rua é exatamente daquele jeito. Porque um antepassado teu passou por lá. Ao mesmo tempo, você pode ter visto essa rua num filme e nem se lembrar. E se imaginar por lá. Ao mesmo tempo, você pode, como já aconteceu, porque eu conversava muito com terapeutas. Uma paciente minha voltou à vida de Cleópatra. Mas de outros também tinha voltado à vida de Cleópatra. Mas Cleópatra foi uma só. Como várias pessoas podem voltar à vida de Cleópatra se ela só foi uma só? Imaginação. A pessoa, no inconsciente dela, ela queria aquilo. Voltou à vida de um rei, ou voltou até à vida de um mendigo, não importa. O kardecismo, o espiritismo, coloca a reencarnação como algo que é justo, uma questão de justiça, e que através das muitas reencarnações a pessoa vai evoluindo. Essa é uma das colocações. Quando eu comecei a entender que a gente pode evoluir nessa vida, e que aqui nessa vida a gente tem muitas experiências que nos permitem evoluir, e o próprio Espírita fala, se você está sofrendo, é porque você está evoluindo, você vai crescer. Partindo desse princípio, se eu ajudo alguém que está sofrendo, eu estou destruindo o karma dela, né? Porque eu vou tirar aquilo que ela escolheu passar, que é sofrer para crescer, e eu vou tirar ela daquilo. Então eu estou atrapalhando a evolução dela. Não faz sentido, gente. No fundo, não faz sentido. E quando você começa a entender que a hipnose ela é muito ainda pouco entendida, e a mente também, você acaba entendendo que não é bem o que se imagina. Com isso e com muitas experiências que Papai do Céu me permitiu ter, eu passei a entender que de fato é verdade que ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. É porque eu não vejo biblicamente, né? Até que talvez por falta do meu conhecimento, eu queria até que você me falasse, aonde nos permite, né, a Bíblia, a ficar acessando o nosso inconsciente através de um processo. Isso é perigoso. Eu acho tão complexo isso. Principalmente, eu acho perigoso quando isso é usado para brincar. E tem gente que usa para brincar. Eu fui num evento onde pessoas subiam no palco e eram hipnotizadas por um camarada que até, de certa forma, é bem famoso com relação a isso. Ele tem o dom de levar as pessoas à hipnose com muita facilidade. E algumas pessoas são mais fáceis, outras são mais difíceis de entrar nesse estado. Umas são mais vulneráveis, outras menos. Mas uma dessas pessoas, que era meu amigo, estava no evento comigo, depois da experiência que ele teve, onde ele se imaginou, ele acreditava que ele era um violinista famoso, e estava lá tocando violino, um violino virtual, que ele tocava, cada pessoa estava tocando um instrumento diferente e tal.
ele começou a ter choro compulsivo quando ele desceu do palco, entrou numa bad trip da qual ele não saía. Tanto que o profissional teve que ser chamado, só 1 hora depois mais ou menos ele conseguiu vir para tentar, talvez ele ainda estivesse hipnotizado. Então vamos deshipnotizá-lo ali e tal, papapá. Eu acho perigoso. A gente quando mexe com a mente, que ainda é um terreno muito pouco conhecido, a gente tem que tomar muito cuidado. E é aquilo que você falou, né? Na Bíblia a gente não vê exemplo de ninguém que hipnotizava ninguém. Mesmo que não seja por brincadeira, eu creio, sabe? Mesmo de forma séria. A gente vê na Bíblia sacerdotes de Faraó que faziam coisas assim que eram meio inexplicáveis, né? A magia, ela existe, né? É fato. Nem todo mágico trabalha só com truque. Magia existe.